Olá, pessoal! Todos são muito bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia. Hoje falando sobre a carta de 2 Pedro. Então, quero te dar as boas-vindas, apresentar esse canal. O objetivo desse canal é um conteúdo cristão, tem muitas pregações. Eu já fiz o panorama de Gênesis até Malaquias, livro por livro, está aí no canal. E também no Novo Testamento já foram gravados os Evangelhos, carta de Atos, livro de Atos, cartas de Paulo e agora as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro. Todo esse material aí está disponível para você acompanhar. E se você gostar, se inscreva aí no canal, dê o seu curtir, faça o seu comentário. E também está aí na tela o Instagram, meu Instagram, Pastor Daniel Dutra, onde lá eu sempre posto as atualizações e as ideias para esse canal, tá bom? Então vamos lá, hoje falando de 2 Pedro, né? Nós já vimos aí a carta de 1 Pedro, e na carta de 1 Pedro, a ênfase os cristãos estavam sendo perseguidos, e agora em 2 Pedro, a ênfase principal é a ameaça das heresias. Interessante, assim como Paulo escreveu 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios. Assim também Pedro escreveu 2 cartas, né? 1ª e 2ª Pedro. A primeira carta, como falamos, o tema era os crentes perseguidos. E na 2ª carta, falando sobre os perigos dos falsos mestres. O tema central dessa carta, o perigo dos falsos mestres. Ou seja, a primeira carta foi escrita para animar os crentes, e a 2ª para advertir, alertar. Vou repetir. Primeira carta para animar diante das perseguições e a 2ª carta de Pedro para advertir e alertar, né, as falsas ensinos, as heresias, tá bom? 2 Pedro é uma carta pequena, são só 3 capítulos e assim nós vamos comentar agora um pouco dessa carta. O autor da carta, 2 Pedro 1:1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então veja que já começa a carta falando do nosso escritor, Simão Pedro, né? As cartas escritas no primeiro século, elas começavam com o autor, porque elas eram escritas em rolo. Então, de acordo com que eles desembrulhavam aquela carta, eles já iam vendo quem escreveu. Interessante, né? Simão Pedro. Na primeira carta, ele se apresenta como Pedro. E agora ele se apresenta como Simão Pedro, né? Interessante que o nome dele era Simão, e após Cristo chamar, né, Pedro, Cefas, pedra, que foi um dos pilares aí, né, da igreja primitiva. Então ele se apresenta aqui como Simão Pedro, mas ele se apresenta também como servo, né? Humildade dele, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Interessante aqui um versículo que chama atenção. Olha o que ele fala, 2 Pedro 1,18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Interessante que o autor dessa carta, que é o apóstolo Pedro, ele foi um discípulo muito próximo de Jesus, né? Entre os 3 mais próximos. Ele esteve com Jesus em alguns momentos, onde estiveram só Jesus e esses 3 mais chegados, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João. Então, olha o que ele fala aqui, né? Confirmando a sua autoria. Ele fala do Monte Santo, então naquele Monte da Transfiguração, possivelmente ali, né? Ele viu essa voz vinda do céu. E também essa voz vinda do céu foi ouvida lá no batismo de Jesus. E tem mais uma passagem aqui, 2 Pedro 3:1, interessante. Amados, esta é agora a 2ª epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Então você veja que esses 2 versículos comprovam a autoria de 2 Pedro como realmente de Simão Pedro, o apóstolo de Jesus.
Avançando, o destinatário da carta, né? Para quem essa carta foi escrita? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, depois de ele se apresentar como escritor, ele fala quem são os destinatários, né? Quem são os destinatários? Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Então, Pedro aqui não fala precisamente, né, qual é a região ou qual a cidade, mas fala que ela é para aqueles que têm fé. Se você vê a primeira carta, ela fala da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 1 Pedro 1:1. Possivelmente é a mesma designação, as mesmas pessoas que são alcançadas, ou seja, aqueles crentes cristãos perseguidos pela sua fé, tá bom? A data que essa carta foi escrita, 2 Pedro 1,14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, aqui Pedro dá uma ideia de que ele estaria já no fim da sua vida, né? E é provável que Pedro então tenha morrido ali talvez em torno da perseguição de Nero, 64 a 68. Então talvez essa carta seja mais ou menos nessa classificação de 67, 68 depois de Cristo, né? Data da sua antes da sua morte ali. Então alguns anos antes da sua morte, tá? Então provavelmente em 67 depois de Cristo essa carta foi escrita. E qual o propósito da carta, né? Como eu disse, a primeira carta foi preparar a igreja para enfrentar o sofrimento. E o propósito dessa segunda carta é alertar sobre os falsos profetas, os falsos ensinos, as heresias. Então, a primeira carta, como eu já disse, serve para animar os crentes, a segunda para alertar. Na primeira carta, Pedro ele fortalece os irmãos, e na segunda, ele está pastoreando a igreja, protegendo aquela igreja das heresias, dos perigos, dos falsos profetas, né? Então, a segunda carta pode ser resumido como que as pessoas conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo, elas estão protegidas contra a falsa doutrina, tá? E fazendo uma leitura agora dessa carta, vamos falar aqui dos principais temas que eu quero destacar em 3 capítulos. O combate aos falsos mestres, 2 Pedro 2:1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então veja que nesse versículo, né, aparece ali heresias destruidoras, né? Eles renegarem o Senhor. Então, assim como no Antigo Testamento havia falsos profetas, no Novo Testamento também há falsos mestres, né, falsos ensinos. No Antigo Testamento tinha falsos profetas e profetas verdadeiros. No Novo Testamento, bons mestres e falsos mestres. Então, eles negam. O que eles negam? Eles negam Jesus Cristo. Então, precisam ser combatidos, né, esses falsos mestres. E esses falsos mestres, eles alinham ou eles colocam juntas as doutrinas falsas e a imoralidade. Veja lá, 2 Pedro 2,13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria, destacando a palavra, luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Então veja que coisa, né? Os falsos mestres, além de ensinar heresias, negar Jesus Cristo, eles também eram pessoas que praticavam imoralidade.
eram realmente sem vergonha, né? Eles falam aqui o texto, plena luz do dia. Geralmente as pessoas cometem seus pecados na escuridão, na noite, escondidos, no oculto. Eles não. Eles cometiam o pecado na luz do dia. Interessante aqui fala também, né? Verso 14. Tendo os olhos cheios de adultério, engodando almas inconstantes, né? Ou seja, parece que eles, como se tivesse aqui uma imagem de um pescador colocando a isca no seu anzol e fisgando, né, essas pessoas inconstantes, levando para a cama do adultério, né, exercitando aqui a luxúria. Então, realmente era uma situação muito complicada para a igreja ali naquela época, nos dias de Pedro. Destruição dos falsos profetas, né? Eles não vão ficar impunes. 2 Pedro 2,3, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Olha aí, ó. E a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo. Ou seja, de Deus não se zomba, né? Diz Gálatas, aquilo que um vai plantar, ele colherá. Pedro diz que esses falsos mestres não vão prosperar para sempre. Né? Se o juízo não vir agora, virá no porvir, mas uma hora os alcançará. Então aqui fala, se Deus não poupou, né? Não poupou nem os próprios anjos, imagine esses falsos profetas, tá? Olha, continuando aqui o assunto, que interessante, 2 Pedro 2,5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas deles. Interessante aqui, né? Exemplo de Noé, né? Exemplo também aqui de Sodoma e Gomorra. Ou seja, o julgamento vem, né? Diz a Bíblia que Noé lá as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. E também Sodoma e Gomorra. Então, esses falsos profetas, eles podem esperar que o juízo vai chegar, né? Também é comparado ao Balaão, aquele personagem Balaão, que, né, foi alertado pela sua jumenta. 2 Pedro 2,15, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguido pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Não sei se você conhece essa história, mas essa história está no livro de Números, onde o Balaão era um sacerdote e ele é chamado para amaldiçoar o povo de Israel que vinha pelo deserto. E aí ele, né, Deus fala para ele não ir, mas aí ele insiste e vai, e Deus acaba permitindo para dar uma lição para ele, e a jumenta dele, né, por 3 vezes diz assim, né, você não está vendo um anjo no meio do caminho? Eu não consigo passar, ele está com uma espada na mão. Então a jumenta, né, um animal irracional, deu uma lição no nosso Balaão. E esse Balaão é o exemplo de avareza, porque era o dinheiro que movia ele a amaldiçoar o povo de Israel. E assim, porque Balaque, né, naquele contexto lá de Números, ofereceu dinheiro. E esses falsos mestres, como diz aqui Pedro, o dinheiro é um tema importante na vida deles, assim como a luxúria, né? Podemos colocar avareza e luxúria. E hoje também, né, nós vemos tantos líderes sendo consumidos nessas duas áreas, dinheiro e o sexo. Então, realmente é uma coisa que repete-se na história, né? E 2 Pedro 2,22, olha que forte também, com eles aconteceu o que de certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ou seja, no fim, todos voltamos para o nosso próprio lugar. O cachorro, por exemplo, vamos dar essa ideia, né? O cachorro, ele tá com aquele
mal-estar no seu estômago, ele vomita. Mas daqui a pouco ele vai lá cheirar o seu próprio vômito, ou seja, o cão voltou ao seu próprio vômito. E uma porca, né? Você pega uma porca, vai lá, dá um banho nela, passa um perfume, mas logo ela está de novo a rolar no chiqueiro, porque é o lugar dela. Assim, esses falsos mestres, nos dias de Pedro, logo eles vão mostrar quem realmente eles são, que é o coração deles avarento, cheio de luxúria, e as suas obras, né? Então, diz quem realmente eles são. Jesus falou, né? Pelos frutos vos conhecereis, né? Pelo que vocês fazem. Assim são esses falsos mestres. Mas um tema aqui, supremacia da palavra de Deus. É um texto muito bonito aqui para destacar, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que bonito. Pedro entendia, né, que as Escrituras, que no caso ainda que era do Antigo Testamento e estava sendo escrita o Novo Testamento, não são ideias humanas, mas é o próprio Deus, né? Nenhuma profecia foi dada por elucidação humana, né? Mas homens movidos pela parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E assim realmente nós cremos que o Antigo e o Novo Testamento fazem parte, né, dessa palavra de Deus, do cânon das Escrituras Sagradas. E por último aqui mais um tema que eu quero destacar é a segunda vinda de Cristo. Também parece que repete bastante, 2 Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deve esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Pedro fala bastante também nessa carta, aqui no capítulo 3 agora, do julgamento final. Ou seja, Pedro fala do o mundo antigo, né? Ali ele diz naquela parte ali, né? Os céus agora existem e a terra, mas têm sido entesourados pelo fogo. Ou seja, parece que assim como nos dias de Noé, que Deus destruiu a terra pelo dilúvio com água, agora Deus vai destruir com fogo, tá? Não posso aqui assim afirmar, porque são coisas do futuro, mas pelo que Pedro nos fala, é que a conclusão, né, que assim como o dilúvio foi universal, assim também uma destruição universal pelo fogo, tá? Então, é uma coisa para a gente perceber os sinais, né, os alertas e tentar discernir os tempos. 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, você vê mais uma vez aí falando sobre fogo, né? Serão abrasados. E como eu já falei, mas eu queria destacar um outro ponto aqui, que fala como um ladrão. Ou seja, um ladrão, ele não avisa a hora que ele vai vir, né? Por exemplo, você está na sua casa lá, o ladrão fala, eu vou lá 10 da noite assaltar a sua casa. Não, ele chega onde pega as pessoas, né? Ou em viagem, ou desatentas. Então, não é que Jesus é um ladrão, mas a volta dele é usada como uma ilustração de um ladrão que não será avisado. Então, a gente realmente tem que estar preparado. Ninguém pode marcar o dia da volta de Jesus, ninguém pode marcar a hora, ninguém sabe disso, tá? Mas temos que estar alertas, vigilantes e sempre preparados, assim como aquelas, né, virgens lá que estavam esperando o seu noivo, que Jesus Cristo falou. Tá bom? Então, eu vou ficar por aqui. Como eu disse, é uma carta pequena, são 3 capítulos. Faça sua leitura. Eu fiz algumas propostas aqui de temas, espero que tenha ajudado no seu entendimento geral. Gratidão pela sua companhia. Se não é inscrito no canal, deixe sua inscrição. E lá no Instagram, siga lá, Pastor Daniel Dutra, para a gente poder lá estar mais perto e poder acompanhar melhor as nossas postagens. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.